Eu vou fazer para você um resumo da minha live deste sábado, 29 de setembro, porque infelizmente o sistema não gravou e eu não pude reproduzi-la tanto no meu Instagram, professor Edivaldo Brito, quanto no meu YouTube, professor Edivaldo Brito. Tenha paciência, é muito rápido, mas é somente para que você guarde o resumo daquilo que falamos nessa live. Como foi anunciado, é uma live sobre aconselhamentos tributários fiscais para depois da pandemia. Eu expliquei que, falando de aconselhamentos tributários, estou me referindo exatamente à produção legislativa, aquilo que é feito pelo poder que elabora as leis. E ali ele descreve o que se chama de relação jurídica tributária, em que ele tem que saber para quem ele vai dirigir a norma que ele está elaborando quando está discutindo dentro do seu parlamento, municipal, estadual ou federal. Então, aí ele tem que respeitar a capacidade contributiva dos possíveis contribuintes para os quais ele está elaborando a lei. E quando se trata, portanto, de uma questão fiscal, aí você está cuidando já de uma relação entre você como contribuinte, como devedor de imposto, como pagador de imposto, não importa, e a administração tributária, a administração fiscal, ou seja, é uma relação entre aquelas pessoas que compõem a administração das secretarias de fazenda, dos municípios, dos estados ou da União, que é o Ministério, e você. Então, essas são as regras de natureza fiscal. São as piores, porque às vezes elas são meros decretos, regulamentos, portanto, são pareceres que o sujeito lá nos quatro cantos da repartição acha que acontece isso ou aquilo. Elas são as portarias, que eu às vezes brinco nas conferências errando de propósito o T pelo C, em vez de falar portaria, falo porcaria, e assim por diante. Então, você precisa ser aconselhado, tanto em relação a uma atuação do Estado, poder público, quanto à outra. E aí eu respondi as perguntas, por exemplo, de Fabrícia, que tinha indagado que a TFF do PPI que vai ser estabelecido era uma TFF que não trazia nenhum benefício. Eu respondi e vou responder daqui a pouco no meio das informações que eu vou dar. Em segundo lugar, que a dívida ativa continua, portanto, prejudicando o CPF de quem impugnou e que o IPTU, ela não sabe se alguém respondeu ou não respondeu à impugnação. A resposta da impugnação é dada pelo fisco, em regra ele coloca no Diário Oficial. Mas eu chamei a atenção que o Diário Oficial não é o melhor caminho, porque quem só recebeu pelo Diário Oficial tem condições de impugnar isso judicialmente, porque ele tem seu endereço fiscal. E se for de IPTU, melhor ainda, porque ele manda seu carnê, o carnê de IPTU para sua casa, sabe onde é que ele deve lhe mandar o resultado da sua impugnação. E então, também respondi a Eduardo Carvalho, que falava que deveríamos fomentar as soluções construídas no campo das conciliações pelo Sejusc. Lembrei que o Sejusc não está em funcionamento, porque no caso do município, esse não enseja essa oportunidade. Aí entrei para fazer a distinção entre a proposta da prefeitura feita no PPI, que você pode acompanhar, que é a mensagem número 19/20, de 26 de agosto de 2020, e o meu projeto de moratória. E aí, para ser bem pontual e você não perder seu tempo, eu estou esclarecendo que o PPI, que é um programa especial de parcelamento incentivado para os débitos, ele só protege propriamente o
devedor que não pagou por qualquer outra razão. Não pagou porque não pôde, não pagou porque não quis, mas não o devedor de pandemia que não pagou porque foi impelido a não ter recursos para isso, foi mandado fechar seu estabelecimento, foi mandado deixar de ir à rua para exercer a sua profissão, e aí não tem recursos para pagar. Neste caso, o PPI não lhe serve, serve o projeto de moratória que nós nessa distinção vamos bem pontualmente lhe falar. Então o PPI o que é? Desconto de até 20% no valor do débito principal, desconto de até 100% nos juros e nas multas, parcelamento até 48 meses com acréscimo da taxa Selic, o que significa que parcela, mas acrescenta a taxa Selic que está de 2%. E lá na frente você vai ouvir falar que pode chegar a 3%, porque pode ser acrescido aos 2% mais 1%. O PPI pode ser extensivo aos débitos anteriores ao período da pandemia, mas diz a Prefeitura que em condições menos atrativas. Portanto, não é a mesma coisa que para quem deixou de pagar porque entrou na pandemia. Já os profissionais autônomos só têm 20% da TFF do ISS e assim mesmo se pagarem o débito integral ainda neste ano de 2020. Então não há nenhuma vantagem para o advogado, para o médico, para o dentista, para o contador, para todas as pessoas que são autônomas, avulsas, que deixaram de trabalhar e não têm onde cair mortas, quanto mais para pagar integralmente neste ano de 2020. Portanto, não beneficiou ninguém na pandemia. O ITIV das aquisições de imóveis, mas esses adquirentes de imóveis já têm uma sanção que é, coitadinho, pagar no início do lançamento dos empreendimentos, quando ainda nem se sabe se vão ser entregues os imóveis dali decorrentes. O IPTU. IPTU, então, não tem nada, porque são os terrenos com vegetação de Mata Atlântica que tiveram uma redução de 80%. E o exercício de 2021, pior ainda, porque a redução do IPTU é de 40%, mas só para hotéis. Depois tem uma redução de 20% do valor da TFF para estabelecimentos com atividades afetadas na pandemia. Esses que foram afetados na pandemia, eles, coitados, não estavam funcionando. A TFF só é devida se o sujeito exercer, se a prefeitura exercer o poder de polícia, qual seja, fiscalizar o estabelecimento. O estabelecimento estava fechado, como é que você tem o que fiscalizar? Então, não tem favor nenhum essa redução da TFF. Redução de 60% do ISS, mas, veja só, para serviços bancários, serviços financeiros, para os marketplaces, para os fintechs ou fintechs. Portanto, nada para você que perdeu tudo nessa pandemia. Esse pessoal aí ganhou tudo. Palmas para quem merece ter, nesse setor de banco, esses favores. Mas se deu para os bancos, por que não deu para você? Essa é a minha pergunta. Pode dar aos bancos, mas dê para você também. Pagamento de honorários advocatícios aos procuradores. Procuradores têm direito, sim, mas imaginem, você vai para a justiça contra quem estava na pandemia e quem estava na pandemia que está indo para a justiça ainda vai pagar honorários do seu advogado e honorários do advogado da prefeitura? Então, acho tudo isso muito injusto. E a moratória que nós estamos propondo, que é, primeiro, pagamento do principal sem acréscimos. Portanto, não tem nada desse negócio de Selic, de honorários de advogado, nada. Sem acréscimos, após 90 dias da retomada das atividades. Se a prefeitura disser que todo mundo, não só os que estão sendo agora abertos por isso ou por aquilo, todo mundo no dia X de dezembro, de novembro, de outubro, ou agora em setembro, está liberado para trabalhar, na moratória suspende-se todo o débito tributário que essa pessoa tenha por 90 dias.
Quando acabar os 90 dias, essa pessoa pode comprovar que não tem ainda capacidade de pagar, porque não recebeu para isso, não ganhou para isso. Então, pode pedir um parcelamento a partir daí. E esse parcelamento não tem nenhuma multa de mora, nenhuma multa de infração, nenhum juros, porque essa pessoa não pagou porque não pôde pagar. Então, é completamente diferente desse PPI. Pagamento do principal sem acréscimos, parcelado, como eu já disse, comprovado a impossibilidade de cumprir. A moratória deve ser dada em caráter individual e, por isso, nós fizemos uma emenda ao projeto de PPI, já que, lamentavelmente, não passa os 3 projetos que, como vereador, eu apresentei e que estou chamando sua atenção. Quais são os projetos? O PLE 108, que eu dei entrada, veja bem, em 13 de maio de 2002, para essa moratória. O PLE 133, que é o da moratória para exigibilidade do crédito tributário, aí muito mais sofisticadamente colocado para facilitar. E o PLE 146, que eu dei entrada para que você não tenha certidão negativa de devedor, porque você precisa de certidão positiva para você poder pedir empréstimo quando acabar essa pandemia, e com essa certidão negativa, com seu nome no CADIM, você não pode fazer nada. Esses 3 projetos, hoje, o meu aconselhamento para você é que ainda tem salvação. Você pode pedir ao seu vereador, que são 43 na Câmara, e sobretudo os vereadores da base do prefeito, para que eles votem esses projetos. Esses projetos não são contra o prefeito ou a favor do prefeito. Esses projetos não são contra o partido tal ou a favor do partido tal. Esse projeto não é a favor da ideologia A ou da ideologia B. Esse projeto é em favor de você que está na pandemia e precisa não fazer coro com os 13 milhões, ou 14 milhões, ou 15 milhões de desempregados que vão ficar, portanto, depois da pandemia, com problemas, portanto, financeiros, com problemas econômicos, com problemas sanitários, porque além de ter de cumprir o pagamento de um imposto que você não tem de onde tirar, você também pode ver, no caso de um IPTU de uma pessoa física, o seu imóvel submetido à penhora e, portanto, você ter problemas até na área psicológica. Portanto, vamos pontualmente mostrar o que é que nós pretendemos com a moratória. E, em primeiro lugar, você tem que conhecer, não precisa ser sócio-advogado, você tem que conhecer os fundamentos jurídicos de onde nós estamos tirando esse respaldo. Em primeiro lugar, o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Ele já foi utilizado nessa pandemia pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, onde se concedeu, numa decisão, a suspensão do crédito tributário de IPTU do município de Aracaju, capital do estado, por essa razão. O fundamento foi: quem está em pandemia perdeu a capacidade econômica. Quem não tem capacidade econômica não tem capacidade de pagar. Portanto, você anote esse dispositivo a que eu fiz referência. Entrando agora no próprio Código Tributário Nacional, que é a lei que vale para todos os municípios, que vale para todos os estados, que vale para a União, ela dá as regras nas quais eu estou me baseando para tentar a moratória no município de Salvador. E eu estou me baseando nelas porque o Código Tributário do município apenas traz uma regra no artigo 9º do seu texto. E aí, como ele tem que obedecer ao Código Tributário Nacional, nós vamos buscar no Código as informações sobre a moratória. Em primeiro lugar, a moratória, diferentemente do parcelamento, que é a proposta da Prefeitura, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário,
Traduza-se. A moratória impede que a prefeitura entre com uma execução contra você. Mas ela tem as condições ou os requisitos. E esses requisitos nós já fizemos menção mais de uma vez. Esses requisitos estão no artigo 153. É preciso que haja um prazo de duração do favor. Nós estamos colocando esse prazo de duração ou nos projetos, se eles passarem, ou na emenda que nós fizemos ao projeto de parcelamento da Prefeitura. As condições da concessão do favor em caráter individual. Cada pessoa que está nessa pandemia, pessoa física ou pessoa jurídica, vai comprovar que não tem capacidade de pagar pelas circunstâncias da pandemia. E provando isso, estará liberada de qualquer multa moratória, de qualquer multa por infração, de juros, portanto, daquela Selic de 2%, acrescentado mais um, como diz o projeto da Prefeitura, e dos honorários para os procuradores da Prefeitura, porque não há necessidade de ajuizar considerando a moratória. E quais os tributos? Todos, especialmente o IPTU, conforme nós dissemos. E, sem dúvida nenhuma, sendo em caráter individual, a senhora que ficou viúva, o senhor que perdeu o arrimo de família, todos estarão acobertados pela moratória. Em seguida, dos requisitos, nós falamos de qual é o período que vai abranger a moratória. E esse período, nós alteramos a proposta da Prefeitura para que ele seja de 29 de fevereiro até a data em que a lei for votada pela Câmara de Vereadores e, portanto, for sancionada e, portanto, for publicada. Nisso tudo nós consumiremos algum tempo. Estamos no mês de setembro, mesmo que seja apresentado a partir da semana que vem, nós só vamos ter isso lá no mês de outubro, o mês que eu toda hora estou dizendo que é um mês bonito, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Um mês bonito que eu faço aniversário neste mês, mas brincadeira à parte, nós só vamos ter, portanto, essas coisas praticadas lá em outubro. Bom, e a moratória e essa emenda que eu fiz? Chegando em outubro, sai a lei, você tem 90 dias, se passar a emenda, a partir do momento em que seu negócio for sendo, portanto, colocado em normalidade, sua vida, pessoa física, for voltada à normalidade, você saindo para trabalhar, ganhando seu pão, aí você tem 90 dias para poder pagar esses débitos relacionados com a pandemia, você que não pôde trabalhar. Mas, se chegados os 90 dias você ainda estiver sem condições, você tem direito de pedir um parcelamento, e aí esse parcelamento você vai ver como é que pode pagar. E como a minha emenda ao projeto da Prefeitura fala nesse parcelamento e fala em regulamentação pela Prefeitura, ela pode dar as cartas no sentido de quem vai ou não vai ter esse parcelamento dessa ou daquela forma. Portanto, não há nenhum prejuízo para o município. Por se não há prejuízo para o devedor, também não há para o município. Por que não há para o município? Porque ele vai suspender e vai receber. Vai suspender e vai receber. E, nesse sentido, nós colocamos um dispositivo no projeto de parcelamento, que é no artigo 3º, desdobramos o artigo em mais 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, para dizer que o valor dos débitos dessa feição moratória não será acrescido o valor dos consectários a que eu me referi. Para que você vai pagar juros se você não teve culpa de não pagar o imposto? Por que você vai pagar multa de mora se a sua demora não foi porque você quis?
Por que você vai pagar multa de infração? Essa, então, é hilariante. Se você não cometeu infração nenhuma, você foi acometido, portanto, de uma situação de pandemia que, por força da própria decisão do príncipe aí é uma expressão jurídica, não é? Alguns estão pensando que é realmente pelo caminho da teoria do fato do príncipe, eu até acho que não, mas foi por uma determinação do príncipe no sentido do poder público que você não pôde, portanto, trabalhar. Não é? E se for isto, então o Poder Executivo pode verificar se você está falando a verdade. E verificando se você está falando a verdade, ele pode demonstrar que você não está falando e não lhe conceder a moratória. Não é? Da mesma maneira, ele vai ter que verificar quais são os meses que você pode pagar com o parcelamento, verificando, repito essa palavra mais de uma vez, suas condições econômicas pós-pandemia, depois da pandemia. A moratória vai abranger as parcelas correspondentes aos vencimentos ocorridos no período a que se refere a própria lei, ou seja, 29 de fevereiro até a data da lei, não é? E, por essa razão, você, como devedor, vai cumprir essas prestações com mais sofreguidão. Por isso, resumo para concluir. Como você vai proceder? Primeiro, administrativamente, se for uma questão de lançamento exacerbado, pedindo revisão do lançamento, como preliminar de um possível procedimento judicial. Segundo, se nada disso der certo no administrativo, que tem que lhe comunicar qual foi a solução por mesmo endereço fiscal que ele tem e não pelo diário oficial, ele então, se não o fizer, já judicialmente sua preliminar vai ser alegando a nulidade desse ato a que eu estou me referindo. A situação dos contribuintes, eu já realmente fiz menção. E ele não terá as consequências lamentáveis do parcelamento, porque o parcelamento foi feito para arrecadar recursos e, portanto, fala de multa de mora, multa de infração, juros, e fala de uma coisa com a qual eu termino. Se você adere ao parcelamento que está aí, você confessa que é devedor. Amanhã, se você descobrir que nem era devedor, aí você vai ter uma dificuldade para demonstrar que houve erro. E como se supõe que o único erro admissível é o erro de fato, não lhe vão permitir alegar um erro de direito. Para Edivaldo Brito, nos livros que tem escrito, o erro em matéria tributária pode ser erro de fato e erro de direito. Por essa razão, a sua confissão é grave e você vai ter que agora inverter, mostrando que foi vítima de um erro de direito. A outra coisa grave é que você, indo para esse parcelamento, você tem de desistir de qualquer defesa, de qualquer argumento, mesmo que você depois descubra que você tem razão. Por quê? Porque a lei diz, esse projeto de lei diz, que você vai ter que desistir de qualquer ação que você tenha entrado, qualquer discussão judicial em que você já esteja. Ora, a moratória não tem consequências dessa natureza. Nem para o devedor, que será você, nem para o credor. Porque a qualquer hora, o município, provado que você mentiu, ele pode revogar a moratória. E a revogação está prevista no artigo 154, e ele nem tem prejuízo, porque quando ele prova que você errou, ele restaura o prazo de prescrição, porque a moratória afasta a prescrição, mas esta contagem de prazo volta em favor do credor e contra o prescribente, que será você, se ele provar, o credor, que é o município, que você agiu, portanto,
com ilicitude. Ora, além de tudo, nós estamos postulando que as certidões negativas de débito, elas sejam expedidas, porque senão você não vai poder nem buscar um crédito para você pagar o débito da prefeitura. Então, seu nome, se tiver inscrito no CADIM, que é um registro de óbito vivo, desculpe a brincadeira, não é? Mas é uma coisa que lhe mata civilmente, uma coisa que lhe mata vivo, é seu nome no CADIM. Se tiver seu nome no CADIM e você for buscar uma certidão negativa de débito e eles derem uma certidão negativa com efeitos positivos, essas coisas todas, não vai lhe resolver de nada. Então tem um desses projetos que é também nesse sentido. Espero que nesse resumo você tenha obtido todas as informações, que a live de hoje, 29 de setembro de 2020, infelizmente, por um problema técnico, não ficou gravada na sua espontânea exposição, mas você tem agora aqui esse resumo. Estaremos juntos no próximo sábado conversando sobre os conhecimentos populares de tributação que são necessários para você exercer a sua cidadania. Bom fim de semana, boa semana que entra e até o próximo sábado.